Bem-vindos a mais um Mastológica Cast. Aqui nós vamos falar um pouco de tudo e um pouco de mastologia. E hoje eu vou trazer aqui uma convidada muito especial. É uma paciente que me fez ter várias reflexões sobre o câncer de mama e sobre o tratamento. E ela sempre me fala uma frase que eu vou pedir para ela explicar mais um pouquinho aqui, mas é que ela tem um câncer de mama, mas que ela não tem a cara do câncer de mama, e vocês vão entender o motivo. E hoje eu tô aqui com Liene Muniz. Ela foi diagnosticada com câncer de mama aos 37 anos. E, mais uma surpresa, não era um câncer só na mama. A gente tinha também uma lesão pulmonar, o que configura um câncer de mama metastático. Então, hoje eu vou pedir para vocês conversarem e escutarem um pouquinho o que Liene tem a dizer. Liene, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Estou muito feliz em ter você aqui hoje. E assim, eu queria primeiro, Liene, entender um pouco de como você chegou, né, até mim no momento do diagnóstico do câncer, né? Como foi a tua trajetória até descobrir o câncer e como foi o teu entendimento quando a gente soube que, além de um câncer de mama, a gente tinha um câncer de mama metastático, que é o que a gente chama de estadio 4. Eu tive um nódulo em 2014 e eu retirei, foi um nódulo benigno, e depois disso eu fiz só o acompanhamento anual. E aí, em algum certo momento, foi verificado tipo uma cicatriz nesse local. Que aí, pediram no laboratório, pediram para eu refazer o exame. Eu fiz, pediram lá de novo, no mesmo local que eu fazia todos os anos. Há quase, 2014, quase 10 anos. Sim. E aí eu refiz, e aí pediram para eu levar no meu médico, eu levei, mas era justamente no mesmo local que eu tinha tirado o nódulo anterior. Certo. Então parecia uma cicatriz. Procure um mastologista. Entendi. E eu, na pressa do dia, vou procurar. Mas nada foi acentuado que poderia ser algo mais significativo. E aí eu deixei passando o trabalho, depois eu marco. Eu sempre ia ao médico uma vez por ano, mas nos últimos momentos já, né? E aí foi quando começou a doer. Começou a sentir um incômodo naquela Isso. mama. No período que eu tinha DIU, então no período que eu menstruava, a dor do peito era uma dor não normal, não era aquela dor de menstruação. Era só uma mama, então doía, aí depois passava aqui como se fosse eu tivesse menstruado, e aí passava. E aí foi se agravando mês a mês. Entre fazer esse exame e você começar a associar essa dor na mama com a alteração que foi flagrada, se passou quanto tempo mais ou menos, Liene? Quase um ano. Certo. Quase, vou arredondar, mas certo. Seriam quase um ano. Desde a lesão, foi de um ano para outro, exatamente eu não sei. Certo. Mas foi de um ano para outro. Certo. E foi aí quando a gente teve a questão do Covid, Sim. Começaram-se as vacinas, e coincidentemente foi logo após esse período. E aí eu percebi a retração na mama. Sim. E aí eu já disse, tem alguma coisa que não tá legal. Sim. Mudou, né? Mudou. A retração e a dor. E a dor a cada mês aumentava. E quando passava o período menstrual, a dor passava também. Mas eu já tinha sentido que tinha alguma coisa diferente. Aí fui arrastando. Eu acho que esse eu chamo que é o meu primeiro processo de luto sobre o meu diagnóstico. E também de consciência sobre ele. E aí eu lembro que ficou acentuado novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. E aí, abril, eu disse, não, se continuar essa dor fora, aí eu vou procurar, que foi quando aconteceu em maio. Certo. Eu nem fui pra médico, eu já fui pra emergência, né? E eu acho que esse período, assim, de novembro, dezembro, foi que acho que completou mais ou menos um ano do que eu tinha feito o exame, que eu já fui logo pra médica de emergência. Certo. Que eu expliquei todos os sintomas, que ela me apalpou, e ela disse que sim, que provavelmente poderia ser o que eu suspeitava, né? E aí ela logo me encaminhou pra você. Certo. Se foi, acho que numa quarta, acho que na sexta eu já tava no seu consultório. A gente já conversou, né? Foi. E aí, Liene, eu sempre gosto, na primeira consulta, quando eu tenho uma forte suspeita, a gente sabe que a única coisa que dá o diagnóstico do câncer é a biópsia, né? Sim. Mas quando a gente tem uma forte suspeita, eu sempre gosto de situar a paciente. Mas você já chegou pra mim, assim, muito situada
no que poderia estar acontecendo, até porque você já vinha vivendo esse luto. E quando veio a biópsia positiva, eu acho que isso também não foi uma grande surpresa, né? Não. Mas quando a gente recebeu o resultado do estadiamento, que tinha aquela lesão pulmonar, Liene, me diz o que se passou na tua cabeça. É porque eu recebi ele antes de receber a biópsia da mama. Entendi. Que eu já imaginava que seria o câncer. Uhum. E eu tava no trabalho, então o laboratório me mandou o resultado do raio-x do tórax. E quando eu vi os nódulos, né, os milhares de nódulos pulmonares que tinham ali, eu gosto de dizer que assim, que eu fiquei um pouco adormecida. Desde o dia que eu saí do hospital, da emergência que eu fui atendida, que a doutora me confirmou que possivelmente seria, mas eu acho que dentro de mim Deus já tinha me preparado. Sim. Eu sentei na mureta do jardim do hospital e chorei. E foi aí quando eu disse, e aí? Eu achava que ali eu não tinha direito nenhum de reclamar. A gente tinha passado por um Covid. Várias pessoas tinham vivido coisas inexplicáveis. E eu não tinha vivido nada de difícil. Eu não tinha perdido ninguém, não tinha perdido emprego, não tinha passado por nada difícil. E aí quando veio, que acho que Deus já tinha preparado meu coração. E aquela voz, assim, aquela conversa interna, e aquela voz disse, vai ficar tudo bem. Ali eu acho que eu entrei um pouco numa anestesia que eu disse, o que tiver que vir, eu vou passar. A gente sempre tende a menosprezar a nossa dor, né? A gente sempre quer achar que a dor do outro é maior do que a nossa. Mas no momento desse a gente tem todo o direito de sentir dor. Não, mas eu tive, mas assim, eu não queria entrar naquela coisa de porque eu... Claro. De me vitimizar, eu precisava entender que aquilo é a vida é esse movimento. Então eu precisava entender o que estava acontecendo. E aí eu passei o resto dos dias afastadas, aí voltei afastada, foi quando eu fiz os exames e voltei pro trabalho, e aí recebi no trabalho o primeiro laudo do raio-x do tórax. Uhum. Eu disse, gente, eu virei pra minha chefe que tava assim, não tem como, não sei. Olha o que tá no pulmão. E aí eu só vivi um dia depois do outro. Eu acho que o sentimento meu foi de... não é anestesia, mas disse, não, vamos ver no que vai dar. Eu precisava acreditar, né? Naquela voz que tinha falado comigo, que tudo ia ficar bem. Sim. Independente do que acontecesse, né? Todo mundo tem seus desafios, tem a sua vida, então eu tava só vivendo a minha. É o sentimento que eu levei comigo. Entendi. E, assim, isso desde o começo sempre me impressionou, né? Essa sua vontade de resolver. Eu tenho isso agora e eu quero resolver qual é a próxima etapa. Mas você tem um filho, né, Liene? Tenho. E, assim, não é um filho criança, mas o filho é sempre a criança pra mãe, né? Sempre. E teu filho hoje vai fazer 20 anos, mas na época ele tinha 17. Isso. Né? E me conta... Tinha 16, não tinha completado os 17. Pronto. E como na tua cabeça foi contar pra ele sobre o diagnóstico? Ele já sabia o que estava acontecendo ou você vinha vivendo isso tudo sozinha, sem compartilhar com ele? Não, eu compartilhava com as pessoas ao meu redor, né? Porque eu sou, assim, bem expressiva. E ele é o meu ponto fraco do meu ponto fraco. Então, eu já tinha comentado, ele até tinha falado, mãe, o que foi que houve? Senão o peito tá doendo e tal. Ele vai lá olhar no médico. Mas aí, quando a gente chegou no hospital, que ele viu o movimento, eu chorando, preocupada, ele ficou um pouco, assim, assustado e perguntou. E eu, como uma boa ariana, meu jeito, meu temperamento, ele perguntou e eu disse, não teve rodeios, fiz VAS. Antes mesmo do diagnóstico, a médica suspeita que seja mesmo câncer de mama. Eu vou fazer os exames e a gente vai resolver, como a gente sempre resolveu tudo. Não foi fácil. Nunca é, né, Li? Nunca é fácil. E ele passou por momentos desafiadores que acho que repercutem até hoje, né? Mas, como toda mãe, o que a gente quer, todo pai, a gente quer que os filhos fiquem bem. Então, eu comecei a trabalhar isso nele, independente do que acontecesse. Eu queria que ele ficasse bem.
Sim, mas sempre com essa relação de muita proximidade e sinceridade, né, Liene? Abertura. Sinceridade. Proximidade na adolescência é desafiador, doutor. Verdade. Porque a gente acha que tá muito próximo do filho e a gente não está muito próximo do filho. A gente acha que tá fazendo papel incrível, mas a gente não tá fazendo papel incrível. Então é a impressão dele, né? E é o que eu tô vivendo com ele. Eu tive a impressão que eu era uma mãe que ele disse, não, você não é essa mãe. E é sobre isso. E assim, só fazendo um adendo, né? Porque eu tô aqui também, além de médica e entrevistadora e amiga, né? Uhum. Só fazendo um adendo em relação ao que você falou antes de ter sentido dor na mama. Sim. Né? Muitas mulheres têm medo porque elas associam a dor na mama ao câncer. Sim. Mas na verdade a gente sabe que dificilmente um câncer de mama causa dor. E aí o que eu sempre digo o câncer de mama para causar dor, ele já tá num momento um pouquinho mais avançado. E no teu caso, a gente já palpava o nódulo, né? Sim. Então, assim, justifica a gente ter esse desconforto. Mas se a gente tem uma dor mamária que não tem nada palpável, dificilmente aquilo vai ser um câncer. Só pra clarear para as pessoas que estão ouvindo, pra também não... Porque como eu falei da dor, né? Então, e também eu ficava na negação, né? Porque eu esperava o quê? Sair o líquido do bico do peito e não saía. A mama com a Você queria tudo, né? Eu queria... Todo completo. Era o processo de negação, então eu queria achar... Não tá, então não é, enfim. Entendi. E aí, Liene descobriu esse câncer de mama, e é um câncer de mama de um subtipo específico, que mesmo sendo metastático, a gente não decidiu fazer uma quimioterapia de imediato, né? Que eu acho que foi um alívio, né? Logo quando você recebeu essa notícia. Sua, né? É. Eu tô indo lá botar o catéter. Doutora, quando é que eu vou botar o catéter? Essa aqui, catéter. Que esqueço. E aí, assim, por um lado é uma notícia boa, mas o tratamento que a gente faz também, né, Liene? É um tratamento desafiador. Então, assim, eu acho que foi aí, quando você voltou a primeira vez, que tinha começado já a medicação. Você quer falar um pouquinho sobre os efeitos, de como foi começar a medicação que você faz? Sim. Eu acho que eu tive o prazer, a honra, na verdade, de ter sido diagnosticada no momento que tivesse um comprimido, que por acaso tem o meu nome de criança, meu apelido de criança, Lili, vem nele, que pudesse me dar uma qualidade de vida, né? Que apesar do diagnóstico avançado e incurável, como diz a medicina, ele me dá uma sobrevida com muita qualidade. Sim. Então, quando eu comecei, foi um pouco assustador, né? Porque queriam me levar para outro médico. Sim. Queriam me procurar, me levar para outro estado para saber como é que o meu câncer ia ser curado com o comprimido. Me deu um pouco de medo. E eu passei até essa experiência com o oncologista, doutor Bruno. E eu disse, doutor, e aí, como é que eu vou tratar, né, um câncer desse com comprimido? E ele falou, é o melhor tratamento que existe no mundo, qualquer lugar que você for, é esse tratamento. E aí começamos, todos os dias, morrendo de medo. E fora isso, junto vem a menopausa, né? Porque a gente precisa induzir uma menopausa para poder a medicação fazer o efeito desejado. Isso, né? Junto disso veio também o bloqueio hormonal. Isso. Que funciona dessa maneira, né? Isso. Você faz o bloqueio hormonal, entra na menopausa precocemente, né? Induzida, e aí vem a medicação para poder reduzir também os tumores. Isso. E aí tudo mudou. No teu primeiro mês de tratamento, o que foi que te incomodou mais, Liene? Foi a diarreia. Era muito. E depois se adaptou, né? O corpo vai adaptando. Mais ou menos. Até hoje ainda tem episódios, assim, mas não comparado ao início. No início eu tava na rua e tinha que sair desesperada, assim. Né? Pra poder controlar, aprender o que eu comi, o que eu como, o que eu não como, o que faz, né? Controlar ou não. Foram os sintomas da menopausa. E o enjoo. Então, teve o enjoo, né? Que até hoje o enjoo é algo bem forte. Que eu tomo um remédio pra controlar os enjoos diariamente. Certa frequência. Não, quase diariamente. Certo. Diariamente. Aí tem a questão das diarreias e os sintomas da menopausa. O calor, questão emocional. Eu enchei muito também no início. Sim. Porque muda tudo. Muda o corpo inteiro. Pegar uma mulher de 37 anos, né? Assim, tá com o ovário ali funcionando. A vida
fluindo e de repente você joga uma menopausa sem nenhum preparo antes. Não. Porque é de uma vez, né? É diferente daquela menopausa natural que a gente vai aos pouquinhos, incomoda, né? Tem muito sintoma, mas o corpo vai preparando aos pouquinhos pra essa menopausa que é um bloqueio de uma vez só. Então vem tudo junto. De repente eu era uma outra pessoa. É. De repente eu tava com outro corpo, com outros sintomas. Tava me conhecendo novamente. Sim. E, Liene, na época, eu me lembro que você comentou que você estava num relacionamento também. Sim. Como foi o apoio desse teu parceiro na época? Então, o relacionamento ele já não vinha muito legal. Uhum. Meu ex-parceiro, ele é uma pessoa, um cara muito legal. Uhum. Mas a relação já não funcionava. Uhum. Então, quando chega um diagnóstico desse, um momento desse na sua vida, você precisa fazer escolhas mais assertivas. Isso. E era um combinado meu com Deus. Eu tive um diagnóstico precoce, não tenho histórico familiar de câncer na família, fizeram estudo genético, não tinha mutação genética. E então a vida, né? Então a vida aconteceu ali pra mim, um câncer. Então eu queria fazer escolhas mais assertivas, não só pra mim, mas como pra outra pessoa também. Sim, como você vai viver a vida a partir de agora, né, Liene? Então eu até não foi, porque geralmente acontece dos parceiros deixarem as parceiras, mas nesse caso não foi. Foi uma escolha principal minha. Entendi. De cada um seguir a vida. E porque a gente precisa entender que a gente precisa fazer escolhas mais assertivas, né? Lógico, eu não queria estar vivendo isso. Eu gostaria muito de estar com meu parceiro de vida naquele momento. Eu gostaria muito de ter alguém seguro na minha mão. Porque apesar da gente precisar aprender a viver sozinho, a vida com alguém, compartilhando com alguém é muito Sempre melhor. Facilita, né, Liene? E seria muito mais fácil naquela época ter essa mão, ter essa pessoa. Seria até hoje tudo mais fácil ter alguém assim segurando a mão. Então, eu precisei ressignificar. E o relacionamento acho que foi a primeira coisa que eu ressignifiquei. Precisei ajustar isso. E eu lembro de você me contando que não foi fácil, foi muito duro. Não. Porque eu vejo muito isso, já presenciei muito relações que se sustentam ali na hora do diagnóstico, pelo diagnóstico, mas que não necessariamente está trazendo fortaleza. Porque não é pela relação, então eu não queria que um diagnóstico, é que nem um filho, eu não queria que um diagnóstico com um filho fosse a causa de eu estar ali. Sim. Eu queria que fosse pra ficar bem, então, quanto tempo me restaria? Uhum. Eu quero que esse resto, todo mundo vive isso, mas pra mim tava muito mais palpável. Então, se eu tiver que viver 1, 5, 10, eu queria que fosse com mais qualidade e com mais E assertividade. com o coração tranquilo em relação ao relacionamento, Isso. né? E, Liene, como foi no trabalho? Porque eu acho que aí, nesse momento, é que a gente vem com aquela frase tão marcante sua de eu não tenho a cara do câncer. Eu tenho um câncer, mas eu não tenho a cara do Isso, câncer. eu tenho um câncer Incurável. exatamente. Que Eu tenho um câncer que não tem cura, como diz a medicina, mas eu não tenho uma Isso. cara. E ninguém diz, porque eu acho que a partir daí também você começou a se exercitar. Você já era muito ativa, mas você se tornou mais ativa. Você se tornou uma pessoa mais saudável do que o que você já era, né? Uhum. Em termos de alimentação, de sono. E aí as pessoas viam ali você fazendo crossfit, surfando. E cadê o câncer? Tão avançado e tão intratável, tão incurável, né, na verdade. O meu ambiente de trabalho também foi outro grande desafio, se eu calcular talvez o maior, Uhum. porque as pessoas queriam a mesma Liene e a mesma Liene já não existia mais, né? Então eu precisava fazer escolhas mais assertivas e uma delas era colocar o meu trabalho no lugar certo. Na caixinha dele. Na caixinha dele. E aí eu comecei a colocar alguns limites, mas em contrapartida eu continuava saindo, eu continuava vivendo, eu continuava namorando, indo pra festa, treinando, surfando, tomando minha cervejinha. E as pessoas não entendiam. Mas ela continua a mesma, até que ponto? É só pro trabalho, né? É só pro trabalho. E aí justificar, falar do meu diagnóstico, eu não era escutada. Isso acontece. Muitos ao meu redor não sabiam
qual se tratava do meu diagnóstico. Quando, na verdade, você não precisaria ter que justificar isso pra ninguém. Mas quando lhe cobram alguma coisa, poderiam pelo menos escutar o outro lado. Estão me cobrando porque eu tô tentando ter uma qualidade de vida melhor. Por que não tentam entender todas as dificuldades? Eu acho que a minha versão de muito forte, de muita resiliência sobre aquilo, impediu as pessoas de não verem o outro lado, né? E como no ambiente de trabalho você trabalha para resultados. Então, cheguei a escutar algumas coisas duras. Cheguei a escutar alguns comentários, alguns julgamentos, algumas críticas, sabendo que o outro não sabia de verdade o que eu estava passando. Não sabia que a minha versão de paciente oncológica. E ninguém nunca vai saber. E ninguém nunca vai Quer saber. dizer, pode até ser que saiba um dia. E aí vai ficar com peso na consciência danado de não ter levado a sério, né, o que você estava sentindo naquele momento. Mas esse desafio, né, inclusive essa tua história que você me trouxe várias vezes no decorrer das nossas consultas, das nossas conversas, isso me fez pensar muito sobre essa questão do Outubro Rosa mesmo. Que a gente vê, assim, tantas empresas botando lacinho rosa, camisa rosa, sexta-feira vem todo mundo de rosa. Mas na hora que você pega uma Liene, o que é que essa empresa faz para a Liene se sentir acolhida no ambiente de trabalho, sabe? Isso me gerou uma grande reflexão, inclusive é uma polêmica que eu tô trazendo nesse Outubro Rosa, porque eu quero escutar o que é que o povo tem a dizer sobre isso. Porque assim, você é uma paciente oncológica. As empresas precisam olhar esse outro lado. E eu não falo só para quem tem um câncer como eu, mas é para qualquer condição de tratamento, ansiedade, uma depressão, é uma condição física. O que a empresa traz? A qualidade de vida. Hoje a gente percebe que estão um pouco mais preocupados com a qualidade de vida, mas tem as questões dos diagnósticos. Entendeu? Sim. Então, qualidade de vida pra gente talvez tentar não ter o diagnóstico, né? Exatamente. Mas a partir do momento que você tem, você vai ter que inserir aquela pessoa, porque você é uma pessoa que é completamente funcional. Você é jovem, você tá bem, você tem as suas peculiaridades da doença que tá em tratamento, da medicação que você faz, dos seus exames periódicos, mas nos intervalos você tá bem, você tá vivendo, Sim. né? Aí muitas vezes você não vai estar disponível para aquela carga que você aguentava antes. Exato. E eu acho que é aí o grande ponto, né? Saber dosar, saber em que momento uma função, não no teu caso, mas uma função depois de uma cirurgia maior, que teve uma repercussão maior num membro, né? Uma dificuldade em alguém que trabalhava pegando peso, ou, enfim, fazendo um trabalho mais pesado, se aquela função ainda vai caber para aquela pessoa. Porque aquela pessoa, ela pode trabalhar, mas ela vai precisar de uma adaptação. Você faz exame periódico, né, Liene? E assim, eu sei como pra você é duro a véspera do PET. Que, por sinal, me fala um pouquinho como foi receber o teu PET, já mudando totalmente de assunto, mas continuando no mesmo assunto. O teu primeiro PET, que foi doença zerada. Ah, essa foi maravilhosa. Na verdade, o PET veio zerado no primeiro trimestre. Foi. A gente começou o controle da doença, no primeiro já não existia mais atividade da doença. E aí, me fez ter a certeza daquela voz de que tudo ia ficar bem. Então, é por isso que às vezes as pessoas talvez não entendam, né? Uhum. Da forma como eu me comporto, porque eu também estou aprendendo a lidar com tudo isso. E como eu cheguei até meu diagnóstico, a rapidez do meu diagnóstico, a minha equipe médica, que é fantástica, a minha medicação, é o primeiro resultado do PET scan, e o que vem há 3 anos nesse controle é o que faz eu ter a certeza de que eu preciso continuar fazendo o que eu tô fazendo, sabe? Acreditando no que eu tô acreditando. O PET, pra mim, eu acho que é como se fosse uma menstruação pra mulher. Eu fico em crise existencial. Eu sei. Eu tenho medo, me apavoro, que eu brinco que a cada 6 meses eu tenho mais 6 meses. Ah, mas todo mundo pode morrer a qualquer momento. Não falem isso, por favor, não falem isso pra quem tem um diagnóstico grave. A gente sabe que todo mundo pode morrer a qualquer momento. Mas pra quem tem um diagnóstico, a vida tem um outro sentido. Né? No meu caso, eu tenho um câncer no pulmão. Então, se eu vim o diagnóstico voltar, a doença voltar e eu tiver que não controlar mais,
Eu entendo que vai ser bem desafiador o meu estado pela questão pulmonar. Então, até me perdi que eu fui segurando o choro. Não, mas não segure pra chorar, viu? Então, é como o exame. Todo mundo fala, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu sei que vai ficar tudo bem, eu acredito que vai ficar tudo bem. E mesmo no dia que não der que tá tudo bem, vai ficar tudo bem também, porque tinha que ser assim. Mas às vezes aquele outro só quer um abraço. Ele só quer um acolhimento. Nem sempre a gente precisa falar alguma coisa. Nem né? sempre acredita alguma coisa. Que vai ficar tudo bem, tá tudo bem, que pelo menos o cabelo não caiu, que pelo menos você não ficou careca, que pelo menos você tá viva, que pelo menos você tá indo pra festa. Outras vezes só quer um abraço. Porque dá muito medo. Vamos pensar em outra coisa, né? Assim, às vezes é só vamos ali tomar um café. Pronto. Vamos jantar, vamos comprar uma blusinha, vamos... Não vamos falar sobre isso hoje, né? Como nas consultas, às vezes, que Liane chega e a gente não fala disso. Escutar o outro falar, escutar o outro triste mesmo, assim, eu sinto muito. E eu queria fazer um depoimento sobre esse sinto muito. Diga. Quando eu fiz a minha segunda cirurgia, eu passei pela cirurgia, a doutora Carol não comentou ainda, eu fiz duas, né? Fiz a para retirada do câncer e fiz a outra para tentar uma reconstrução. Deixa eu fazer só um parêntese. Tá. Liene, no teu momento de diagnóstico, via de regra, a nossa prioridade não é operar a mama, porque a gente precisa controlar a doença que está em outro órgão. Mas, como você foi o que eu chamo de excelente respondedora, a gente levou o caso para a reunião, discutiu e a gente decidiu operar a mama para tirar a areazinha residual ali, que era só uma fibrose no final das contas, e para fazer uma plástica. Porém, não teve o resultado que a gente queria até agora, né? Mas a gente ainda segue organizando isso aí. Porque como você estava muito bem, a gente resolveu fazer também a rádio, né? Foi. E aí, às vezes, a rádio, ela limita um pouco o resultado estético da cirurgia. Mas aí pode voltar, porque você ia falando do... E aí, desde o diagnóstico, eu vivi momentos de luto, né? Gosto de chamar assim, momentos de luto. Sim. E o luto primeiro foi perder a saúde, digamos assim, virar uma paciente oncológica. Você vai se adaptando. Tomar remédio todos os dias é um processo de luto, porque é uma coisa nova que não é muito bacana, mas que a gente vai vivendo um dia de cada vez e vai se adaptando ao novo e vai até agradecendo por poder viver daquela maneira. E aí eu fiz a minha segunda cirurgia, que foi da reconstrução. E a mama não ficou legal. Não ficou o que eu esperava. Né? Além de ter anteriormente já perdido os cabelos, meu cabelo caiu quase 70%, 80%, meu cabelo era loiro, muito cabelo, e aí depois da rádio eu tive a queda já vinha com a queda, mas depois da rádio eu tive a queda mais expressiva ainda, e o loiro não aguentou também o cabelo, eu voltei a ser morena. Eu já tinha passado por isso. É uma besteira, pelo menos seu cabelo não caiu, pelo menos você tem cabelo. Pelo menos. Mas tem tanta gente que paga pra ter cabelo, né? Que isso é uma coisa bem pessoal, que você não reclama, mas que você passa por esse processo de luto. Pra mulher, o cabelo é muito especial. Eu não acho que é pouca coisa, também, não. Hoje em dia, também, né? Mas as pessoas tentam dizer assim, mas pelo menos na sua condição, você não ficou careca. Eu sei que eu não fiquei, e eu sou grata, mas foi um processo difícil de luto, até pela minha autoimagem, como uma jovem de 38 anos, que tava solteira, né? Então, foi um processo difícil. E aí veio a questão da segunda cirurgia para fazer a reconstrução da mama, da plástica mesmo, e sim, para reconstruir a mama. E não deu certo. E eu sofri de novo. Por uma questão estética, né? Eu sou uma pessoa que adora usar blusa sem sutiã, que cresci na praia usando biquíni. Então, aquilo era uma parte de mim que eu amava, né? Mas que eu já tinha entendido que eu poderia passar por esse processo. E quando deu a possibilidade da reconstrução, eu criei a expectativa como qualquer pessoa. E aí não deu certo. E aí eu sofri. Né? E como a tentativa de acolhimento, algumas pessoas disseram, mas pelo menos você tá bem. Pelo menos você tá viva. Eu sei. Uma coisa que eu faço todas as vezes que eu acordo é agradecer por mais um dia. Sim. E que bom que eu tenho mais um dia, porque talvez chegue um momento que eu não vou ter mais um dia. Mas enquanto eu tiver, eu sempre agradeço. E vivo, eu gosto muito de viver. E aí eu tentando explicar para as pessoas sem entender, e eu sofrendo sem aquele acolhimento. E aí a minha prima, a Fernanda, ela perguntou para mim como tinha sido, eu expliquei que a cirurgia não tinha sido bacana, que a mama não tinha ficado dentro da expectativa, ela só disse uma palavra, que eu desabei. Ela falou assim, eu sinto muito. Gente...
Às vezes a gente só quer que o outro entenda que o nosso lugar não é um lugar fácil. E que o outro talvez não sinta, mas que o outro nos acolha. Não sinto muito. A gente sabe que o outro também tá fazendo o seu melhor. Que quando ele diz, você tá bem, pelo menos você tá bem, pelo menos você tá bem. Mas estar no lugar do outro é muito difícil se colocar, entender. Mas um sinto muito pode salvar muitas coisas, né? Eu sinto muito por você ter perdido o emprego, eu sinto muito por você ter um diagnóstico, eu sinto muito por você ter perdido alguém, eu sinto muito por você ter se separado, porque realmente ninguém vai resolver o meu problema, ninguém vai me curar, ninguém vai reconstruir a minha mão, mas saber que eu tenho alguém junto de mim que conseguiu estender esse sentimento de sinto muito pela minha dor daquele momento, que não era uma besteira, porque quando você faz, mas pelo menos você tá viva, parece que eu sou uma ingrata, que eu não tô agradecendo pela vida. Mas não, é só a questão de viver mais um luto, de se acostumar com aquilo, porque assim, as mesmas pessoas que falam isso são as pessoas que fazem plásticas, que ajeitam a pálpebra, que ajeitam o nariz, que fazem plástica. Então isso é uma coisa importante. E a gente, isso, cada vez autoestima mais. É uma coisa importante pro ser humano. Certamente. Entendeu? E eu acho que a dor de perder o cabelo, a dor de perder os cílios, de quem faz uma quimioterapia, ou de quem faz uma medicação como você fez. Perdeu também. Que não, exato. Porque aí gera outras repercussões, né? A gente tem uma diarreia, que gera uma exposição. Uma esfoliação do corpo, um estresse, que o próprio estresse já faz você perder o cabelo, você teve um diagnóstico e tudo mudou, né? Então, é muito comum essa queixa da perda de cabelo. É o ganho de peso, porque você entrou na menopausa. Sim. Então, não é só o cabelo, né, Liene? É sobre todo o processo de luto que eu passei de ser uma jovem, cheia de saúde. Isso. Podendo ser mãe a qualquer momento. Já me separei, não pude mais ser mãe, né? Já não tinha mais o mesmo corpo, já tinha... E eu me lembro dessa conversa que a gente teve também. Já não tinha mesmo corpo, já não tinha a mesma disposição, já não tinha... Já não era a mesma. Mas às vezes eu me permito também a dizer, tá doendo, minha mão tá inchada. No trabalho também, às vezes tenho meus excessos de temperamento, né? Sou super sensível, e depois eu vou lá, peço desculpa, eu não estava num bom dia, vai sair meus exames, e na época que começa para fazer os PET, as ressonâncias, já começa sensível. E é isso, eu acho que é se permitir viver esse momento sem... Antes eu tinha uma necessidade de dar uma satisfação, hoje eu tô tentando ressignificar e tentar ser eu. Mas isso foi algo que eu sempre peguei no seu pé. Eu disse, você não deve satisfação a ninguém. Eu sei que você quer, mas deixa eu dar essa, aí eu fazia um laudo. Eu vou fazer um laudo aqui dizendo porque você não tem que se justificar, não. A justificativa que não adianta, porque às vezes o outro não vai escutar. Ele só vai escutar o que ele quer. Ele só vai escutar o que ele quer. Então você não precisa. Exatamente, você só se cansa. Que você é chata, que você é mais sensível, que você é mais difícil, que você é temperamental. Vão dizer, Eli, mas... Ninguém sabe o que tá no seu lugar, como eu também não sei o que tá no lugar do outro. Eu tenho outro depoimento pra dar. Tá, vamos embora. Isso eu queria que saísse no vídeo. Eu tenho uma amiga que tem 2 filhos com autismo. Ela mora bem longe. É a Jéssica. Ela mora bem longe do trabalho. Sim, se precisar. E aí, desde o meu diagnóstico, também no ambiente de trabalho, as pessoas ficaram, né, devido a algumas questões que eu tive, as pessoas ficaram um pouco assim comigo, né? E aí, às vezes, ela veio falar sobre a dificuldade dela com 2 filhos pequenos. Ela mora bem longe do trabalho. Ela é uma guerreira, ela é incrível. E aí ela disse assim, Ali, eu tô falando dos meus problemas pra você, logo você que tem um problema tão grande. E eu disse, mas o meu problema não é maior do que o seu. Nem o seu é maior do que o meu. É isso. Cada um tem os seus desafios. É que nem quando é mãe. Cada mãe tem a sua história. Cada mãe tem o seu contexto, né? Tem o seu perpério, tem a forma de criar seu filho. Então eu não acho que a minha história é maior ou pior do que a de ninguém. Ou que é mais difícil, ou que é mais pesada. Acredito que essa minha amiga também passa um desafio incrível. Ela é uma mãe incrível, os meninos estão se desenvolvendo incrível. Incrivelmente bem, são lindos, inteligentes. E é isso, é a oportunidade de olhar o outro, de acolher o outro, de enxergar o outro. Eu acho que todo mundo que tem um diagnóstico, todo mundo que tem um desafio como o dela, ou que passa por um luto de perder alguém, precisa ser acolhido. Sem dizer, mas o meu problema é melhor do que o seu, é maior do que o seu. Não, eu tenho amigas que passam processos, que tomam remédio para trabalhar. E eu procuro sempre acolher.
independente do que eu esteja passando, independente do quanto difícil seja, porque é isso que eu acho que todo mundo precisa, acolhimento dentro do que tá passando. Só você entende o tamanho da sua dor, né, Liene? Então eu não acho que é justo conosco, né, cada um comparar a sua dor com a do outro. Porque só você vai entender o apoio que você está tendo naquele momento, a condição que você está tendo de viver aquela dor que você está vivendo, né? O ambiente que você está inserido. Então, a sua dor só você vai entender. Não tem como ninguém calçar o seu sapato e entender a sua dor. Porque ele vai calçar. Por isso que a gente tem que ter respeito pelo momento, isso. Pela dor do outro, pela dificuldade do outro. Então, entender que às vezes, o outro tá ali fazendo drama. Não, só tá sendo aquilo difícil. O que você tá enxergando como fácil, aquele momento tá sendo difícil para ele. E é esse momento que o acolhimento, que eu acho que é essa palavra que a gente precisa mais. Nem sobre o amor, porque às vezes o outro ama a gente, mas ele não sabe acolher a gente. Não sabe como, né? Como acolher a gente, né? E o acolhimento às vezes vem... Por que o acolhimento vem em um abraço de um desconhecido? Aquele cara... Quantos clientes me acolheram, às vezes, no momento de falar, eu atendendo o cliente, ele, meu Deus, tem um laxinhozinho que vai lá falar comigo, tem outra cliente que manda mensagem pra mim. Porque o acolhimento é o abraço, né? O acolhimento é o abraço na dor do outro, sem questionar se é mais fácil pra você, se é mais difícil pra você, se você é melhor, se o seu resguardo foi melhor do que o do outro, se você deu mais conta do que o outro, se o trabalho é mais fácil para um, para o outro. Eu acho que o importante é acolher o outro. Não é uma competição. Não. E principalmente para quem já te conhecia de antes. Então, claramente você tá vivendo um momento diferente. Não era o seu basal aquilo. Você tá se readaptando, tá se reentendendo, né? E isso é constante. Você tá constantemente se readaptando e se reentendendo. E no tratamento, ou após o tratamento, ou, enfim, no diagnóstico, são muitos altos e baixos. Não só com você, Liene, mas é o que eu vejo todos os dias e que eu percebo das mulheres que passam comigo, né? É que é uma montanha-russa de sentimentos. E vai ter intervalos bons e intervalos um pouco desafiadores, né? Mas, como outra paciente falou aqui outro dia, ela disse assim, mas a vida não é desse jeito? Sim. Né? Então a gente vai se readaptando, né? Mas claro que é um novo normal, né, Liene? Sim. Muitas mudanças e, como você falou, eu acho que o mais importante é essa questão do acolhimento. A gente tá chegando no fim, Liene. Eu ficaria aqui mais um tempão conversando com você. Quando eu começo a falar, eu não paro. E eu sei que a gente tem, assim, muitas histórias que você pode vir aqui de novo outro dia compartilhar. Bom. Mas eu vou fazer uma mensagem final, eu vou pedir pra você fazer um pouquinho diferente do que normalmente eu peço, porque eu acho que com essa polêmica que eu decidi levantar do Outubro Rosa vai cair bem. Tá. Mas é assim, se você fosse dar um conselho pra um empregador que tem uma funcionária como você, funcionária ativa, resolutiva, que tá vivendo um processo desse. Eu não tô dizendo que é pra você parar de trabalhar por causa disso, porque eu sei que você em nenhum momento quis, de fato, parar. Mas, assim, o que é que teria sido bom pra você nesse momento? Assim, que tipo de acolhimento você esperaria da sua chefia, dos seus colegas de trabalho? Em termos de comentários quando você vai fazer o exame, ou de meus sentimentos, ou de não vai cair o cabelo, que bom. Assim, o que talvez tivesse te ajudado mais partindo do seu empregador, ali do seu ambiente de trabalho? É entender o processo que eu tava passando. É perguntar o que tá acontecendo com você. Quais são as medicações que você toma? Perfeito. Quais são os efeitos colaterais que você tem? Qual é o seu diagnóstico? Que tem pessoas que eu já falei tanto e nem sabem qual é o meu diagnóstico. Entendi. Que às vezes quando eu comento, mas é esse. É a escuta, é olhar o outro. É entender que a gente às vezes tem a impressão, mas a nossa impressão ela pode estar errada. Isso. Então, eu diria isso. Chamar o funcionário, chamar a pessoa e dizer, e aí?
deixa eu entender mesmo o que tá acontecendo. Nesse momento, o que é que, assim, o empregador dizer, nesse momento, o que é que vai te ajudar? O que vai te ajudar? Se eu te der uma folga que eu tô te devendo, te ajuda? Ou se eu te liberar pra sair mais cedo, te ajuda, né? Ou aumentar teu horário de almoço. Ou teve até, no INSS, falei INSS, fui fazer uma perícia médica, e aí a própria médica perita perguntou, perguntaram se você quer diminuir a carga? Que você poderia? Que eu poderia. Você quer se aposentar? Se não, meu Deus, se eu parar agora não. Por favor. Assim, algumas perguntas para poder entender, porque às vezes só uma adequação, às vezes só uma mudança. Eu tive a oportunidade, não foi só o lado ruim. Eu também eu entreguei a função que eu tinha e hoje eu trabalho numa função, apesar de me cobrar muito, menos estressante, que eu amo fazer o que eu tô fazendo. Então isso me ajudou bastante. Talvez se não tivesse sido isso, eu não tinha continuado trabalhando, porque ia ser uma carga emocional muito grande para eu poder lidar, né? Porque onde eu trabalho é resultado, toda empresa é resultado. Então, eu acho que é isso, é entender o que o empregador está passando, é entender o diagnóstico dele, é entender como pode ser melhor. Por quê? Não só pelo empregador, porque isso reflete na equipe inteira. Em todos. Quando você acolhe um, todos são acolhidos. É verdade. Quando você afasta um, isso reflete nos outros. Sim. Tanto no medo dos outros de passar por algo semelhante e não ter a compreensão, né, do empregador, quanto na forma como os outros vão acolher você. Quando parte de uma chefia que está acolhendo, os outros em volta vão fazer, nossa, mas então... Inspiração, isso, né? Inspiração. Isso. Né? Quando vem do todo, vem do todo, vem de cima, o posicionamento, tanto quando faz a motivação da equipe, o acolhimento da equipe, tudo é reflexo. Então, eu acredito que nessa procura de saber o que é melhor para um, vai refletir bem em todos os outros. Perfeita, Liane, você falou assim, tudo que eu queria ouvir. Foi? Não ficar meio gaguejando. Não, foi perfeita. Olha, esse lançamento do podcast agora no mês de outubro, ele está sendo apoiado pela Liz Lingerie. E as minhas convidadas vão ganhar uma consultoria com um sutiã adequado para o seu corpo, lá da Liz, do Shopping Recife. Então, eu vou te dar uma lembrancinha, que aqui é um mimozinho e tem uma cartinha que é para você apresentar lá e fazer sua consultoria de sutiã. Abrir? Pode, fica à vontade. O sutiã você vai receber lá, o que você escolher. Isso. Ai, doutora, que fofo. Bonitinho, obrigada. Nada. Achando que já era presente seu. Obrigada. Amei, vou lá pegar meu sutiãzinho. Isso. Diferença. E muito obrigada, Liane, por ter vindo hoje. Espero ter. Foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Você estava com medo. Não, ela morreu de medo, né? Eu escrevi, não vou pelo menos juntar as ideias. Ai, Liane, foi assim, muito bom ter você aqui hoje. Como a gente tá agora no finalzinho, eu sei que você ficou muito nervosa, porque você gosta de tudo muito organizadinho. E aí eu queria saber se você tem mais alguma coisa que você queira falar. A doutora me perguntou se eu pudesse deixar uma mensagem para outras mulheres que estão passando por um diagnóstico de mama, ou qualquer outro diagnóstico de câncer. E eu acredito que essa seja a conversa que eu tenho interna comigo. A gente não pode escolher o que nos acontece, mas acredito que quando tudo foge do controle, é o momento certo para que possamos parar, respirar e nos conectar com a gente e com Deus. E nesse momento, depois de 3 anos de diagnóstico, e que eu mudei, que a vida mudou, a palavra que eu tenho escolhido é acolhimento. Então, que vocês se acolham, estejam ao lado de pessoas que também tenham a capacidade de acolhê-las. Mesmo que você esteja vivendo seus momentos mais desafiadores e na sua pior versão. Perfeito. Linda. Mas a sua pior versão às vezes se transforma na sua melhor versão, porque eu sempre acho que a melhor versão é a que a gente tá vivendo hoje. Eu sou emocionada demais. Linda. Obrigada, Liane.